Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao programa Alvorada Cristã, um programa voltado para a imortalidade da alma numa proposta espírita cristã. Esse programa tem o patrocínio do Centro Espírita Francisco de Assis de Mafra. Eu sou a Lúcia Balancovos, entrevistando o Renato Gonçalves. Seja muito bem-vindo, Renato. Muito obrigado. Nós estamos estudando as questões do Livro dos Espíritos. Por último, nos últimos programas falamos de Deus, dos atributos de Deus. E agora, hoje, nós temos uma proposta para falar dos espíritos. Em O Livro dos Espíritos há essa questão. Há espíritos? E o que a razão e a ciência podem nos dizer sobre isso? Nós estamos cercados de espíritos, né? A doutrina cristã, ela, baseada no Novo Testamento, está cheia de relatos de espíritos. Eu queria trazer aqui para você alguns textos em Lucas, no capítulo 1, versículo 26 a 28, Gabriel, o anjo, um espírito, mensageiro, aparece a Maria, dizendo de sua missão. Em Mateus 17, de 1 a 3, Moisés e Elias aparecem para Jesus, que se transfigura no monte, e são dois espíritos desencarnados, porque eles já haviam habitado o corpo físico. Mais à frente, em Atos dos Apóstolos, um anjo, espírito, atua fisicamente libertando Pedro da prisão e lhe dá as orientações a seguir, e Pedro as cumpre. Em João, capítulo 4, versículo 1, diz-nos o grande apóstolo: amados, não creais em todo espírito, vede se os espíritos são de Deus. Mais à frente, em Lucas, conta o grande encontro em que os apóstolos estavam reunidos e com medo depois da morte de Jesus. No terceiro dia, Jesus lhes aparece e eles ficaram, diz o texto, e eles ficaram muito apavorados, assombrados, porque achavam que era um espírito, e na verdade era o espírito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio cristianismo nos traz essa revelação dos espíritos. O erro que existe muitas vezes é que as pessoas tomam os espíritos à conta de histórias fantasiosas, de fantasma, de seres que vêm para assombrar, e, enfim, contos de fadas. E aí há essa confusão, né? Essa grande confusão. Mas a sobrevivência da alma já é um atestado de que haverão espíritos no mundo espiritual. Porque se nós temos, e todas as religiões cristãs aceitam, que nós temos um princípio independente do corpo, que é a alma, e que sobrevive à destruição do corpo. Então, depois que nós partimos, que nossa alma deixa esse corpo, ela vira um espírito. A ciência nos ajuda a entender, a confirmar, aliás, por provas que a gente já fez programas aqui, né, Lúcia, sobre as provas científicas da sobrevivência da alma, em que existe um vasto material científico de pesquisa ao longo de 170 anos, das mais rigorosas pesquisas que foram feitas sobre mediunidade, aparições, materializações, também EQMs, mais modernamente falando, e também sobre reencarnação, que existem os trabalhos do Ian Stevenson, que foram trabalhos
muito bem feitos sobre a questão da lembrança extracerebral e das crianças de 2 a 4 anos, que nós já comentamos em um programa anterior. Então, tudo isso aí também vai a favor, cientificamente, da sobrevivência da alma. De forma que está bem documentado, tanto do ponto de vista religioso, tanto pela lógica cristã da aceitação da alma, quanto do ponto de vista filosófico, a consistência da presença dos espíritos. A gente lembra do filme Os Outros, para quem assistiu, que o filme todo passa como que as pessoas estivessem sendo assombradas, porque existe muito isso quando a gente fala de espíritos, né? Mas no final do filme a gente vai descobrir que eram eles que estavam no meio. Então o que nos faz lembrar? Que existem os espíritos e não são eles que estão no meio de nós, somos nós que estamos no meio deles. Tanto isso é verdade que Paulo assevera. Estamos mergulhados numa multidão de testemunhas. Quem são essas testemunhas se não são os espíritos? Renato, quem são os espíritos? De onde eles vêm? E qual a sua relação com a natureza? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. No Livro dos Espíritos, ele traz 3 grandes elementos formadores do universo, que são Deus, acima de tudo, matéria e espírito, que são os princípios inteligentes. E somos nós também, porque somos nós espíritos encarnados. Estamos num corpo e um dia deixaremos esse corpo e nos tornaremos espíritos livres. Quer dizer, livres se adotarmos a boa norma de proceder no momento de agora, né? Porque depois podemos deixar o corpo, mas ainda não ter se libertado da matéria, né? Então, os espíritos não são parte de Deus, eles são obras de Deus, né? E a criação continua até hoje. Deus fez espíritos, faz espíritos desde toda a eternidade, continua fazendo espíritos. Então, os que hoje estão sendo feitos por Deus, lógico que nós, que já temos uma bagagem bem maior e já temos milhares de anos, nós somos espíritos, somos irmãos mais velhos desses que agora estão principiando, né? Como são nossos irmãos mais velhos, a pleiade de espíritos extremamente elevados, e o próprio Cristo o é. O importante é que nós não vamos ter fim, uma vez criados, nós vamos viver sempre, constantemente, sempre vislumbrando coisas novas, sempre apresentados a novas experiências, que são cada vez mais formidáveis na vida do espírito, porque a partir de um momento que o espírito já tem autoconsciência, como já é o caso nós, humanos, a gente passa a ter a alegria de aprender, a curiosidade de querer ir para frente para vislumbrar novos ensinos. E tudo isso é fantástico, porque isso traz uma alegria de viver, uma alegria de aprender, uma alegria de sentir coisas que antes não eram percebidas, que não eram sentidas. A própria presença de Deus, quando começamos a sentir mais o Criador perto de nós, isso é uma fonte de alegria. Diz os espíritos elevados que essas são as principais fontes de gozo e de felicidade dos espíritos que vão atingindo patamares maiores. Essa alegria tão grande de viver, de aprender
de sentir a presença de Deus, que é sempre, traz sempre uma surpresa nova, algo novo, algo que nos faz ainda mais felizes do que já somos. Isso é fantástico, né? E você falou sobre a criação, que ela não cessa. Então a gente vai confirmar isso no ensinamento do Cristo, que diz: o Pai até hoje trabalha e eu também trabalho sem cansaço nem enfado, significando dizer que é a criação. Deus cria incessantemente, o tempo todo. Ele nos cria simples e ignorantes. Nós não temos conhecimento, nós não temos sabedoria, não temos bondade, mas também não temos maldade. E à medida que o tempo vai passando, as encarnações vão se sucedendo, nós vamos adquirindo as qualidades, as aptidões que nos aproximam de Deus. E como é o mundo dos espíritos? Ele é separado do nosso mundo? Onde estão os espíritos e como se manifestam? Os espíritos estão em toda parte. Como você muito bem lembrou, uma carta de Paulo aos seus companheiros, dizendo que são cercados por uma nuvem, uma grande nuvem de testemunhas. Ele ainda coloca uma grande nuvem. E os espíritos estão em todo lugar, estão aí na sua casa, estão aqui no estúdio que nós estamos fazendo o programa, estão ao seu lado, estão na via pública, enfim, em todo lugar que você imagina tem espíritos, tem seres espirituais. Os espíritos são os seres humanos que um dia habitaram, que já animaram o corpo físico e que hoje estão num período errante, e que a gente chama erraticidade é quando o espírito ainda está num caminho, ele ainda não chegou no seu destino final, né? que nos aguarda a todos. Então nós estamos cercados de espíritos testemunhando, como diz bem o apóstolo, os nossos atos. Aí mais uma razão para a gente cuidar também dos nossos pensamentos, não só dos nossos atos, né? Também daquilo que desejamos, que sejam coisas boas e profícuas e coisas que nos gerem felicidade e equilíbrio, harmonia. Existe uma interação constante. Os espíritos influenciam os nossos atos, muito mais do que possamos imaginar, assim diz a questão de número 459 do Livro dos Espíritos. E influenciam para o bem e podem influenciar para a estagnação também, para continuarmos exatamente onde estamos, sem podermos dessa forma avançar. Então, sofremos constante influência. E o pensamento que nós lançamos no éter, ele também nos volta em forma de reflexos, porque os semelhantes se refletem. Diz Emmanuel, num dos seus brilhantes livros, Pensamento e Vida. Então, nós todos estamos mergulhados nesse grande oceano, mas o espírito não é uma coisa vaporosa, ele tem um corpo espiritual, ele tem o que se chama de perispírito. Mas de onde que surgiu essa ideia do perispírito? No próprio cristianismo, gente. Vamos voltar lá a ver o que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo do 40 até o 44. Ele diz assim: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. E no versículo de número 44 diz ele:
semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E Paulo conhecia muito bem essa questão do corpo espiritual, porque ele trabalhava com o dom das profecias. E quem tinha o dom da profecia tinha também o dom da visão, e os espíritos são vistos conforme a imagem humana que eles tiveram na última existência. Então é a forma de se apresentar do espírito no estado normal, porque existem estados patológicos, porque como nós adoecemos aqui, em espírito também nós adoecemos lá, principalmente das nossas mazelas, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa maldade. Tudo isso criam formas para o nosso perispírito, que podem nos deformar, inclusive. Então, os espíritos são diferentes, eles não são todos iguais. Existe um homem bom, é a encarnação do bom espírito. Um homem perverso, de um espírito mau, e esses desencarnam e vão chegar no mundo dos espíritos, ou bem ou mal, como viveram aqui na Terra, conforme as suas escolhas. A graduação dos espíritos é muito grande, e nós vamos ver mais à frente a escala espírita, que vai falar justamente sobre isso, Lúcia. E ainda com Paulo, ele dizia que na Terra nós vivemos em corpos corruptíveis e no céu em corpos incorruptíveis, nos fazendo entender então que aqui a gente tem um corpo que se destruirá, porque é material, mas habitando, voltando para a nossa pátria verdadeira, que é espiritual, nós temos o nosso corpo fluídico, que é o perispírito. Conforme Allan Kardec fala, exatamente da durabilidade do perispírito, da indestrutibilidade do próprio vestuário do espírito, com uma matéria que não é igual ao nosso corpo grosseiro, é uma matéria quintessenciada, é uma matéria que foge à nossa concepção. É algo que está muito, muito além, mas que não sofre com o fogo, com a baixa temperatura, com a alta temperatura e com todas as intempéries da matéria propriamente dita, né, Isso é Lúcia? tão consolador, né? Renato, depois de compreendermos que os espíritos são os seres inteligentes do universo e os seres humanos desencarnados, fica uma dúvida inevitável. Onde eles habitam? Que regiões são essas? E para onde vamos depois da morte? A literatura espírita, especialmente pelas obras de André Luiz, nos dá alguma resposta sobre isso? As obras de André Luiz são riquíssimas em informações a esse respeito, Lúcia. O mundo espiritual é um campo vivo, organizado e profundamente justo nas suas divisões. Podemos dizer que existem 4 grandes regiões que vão os espíritos depois que deixam aqui o corpo. Existem, a primeira delas, as zonas inferiores. Existem duas dessas regiões dentro dessa região de zona inferior. Uma é o umbral, que é descrito no Nosso Lar. E André Luiz, como espírito desencarnado, ele foi para uma região dessa, chamada umbral, e lá ele permaneceu durante 8 anos para fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que ele tinha vivido, o tempo desperdiçado, o uso exagerado de substâncias alcoólicas, enfim,
a consciência dele lhe acusava de que ele deveria estagiar naquela região para fazer um inventário das suas dificuldades, dos seus equívocos. Ao mesmo tempo um escoamento de energias, o umbral, né? Que não é um local físico, a gente precisa entender, né? Sim, não físico como o é aqui na matéria, mas também é matéria, mas é uma matéria mais sutil, invisível para nós, mas é uma região em que se reúne almas que têm vamos dizer, uma consciência de culpa. Para lá elas vão para fazer uma reflexão. É um tipo de um purgatório dentro de outras concepções religiosas. E existe essa região e existe abaixo dessa região as trevas. As trevas já são regiões em que predomina mais a maldade humana. Os espíritos que ainda estão muito vinculados à questão da maldade, ainda que são muito ignorantes, muito primitivos. E espíritos que vão para essas regiões são espíritos identificados com essas regiões, né? Ou que precisam, devido a uma série de erros cometidos, clamorosos, que precisam passar por essas regiões, porque, vamos dizer, a casca do coração é tão grossa que tem que ser algo muito forte para romper aquilo, para que os sentimentos bons possam aflorar. E aí, no momento que os sentimentos bons afloram, ele automaticamente sai dessas regiões, porque são regiões de purificação, não são para toda a vida, não são infernos para sempre, não são regiões inferiores para sempre, são apenas transitórias. Depois temos as regiões das colônias de recuperação, a qual foi André Luiz, depois que saiu do umbral, foi para uma colônia chamada Nosso Lar, que ela está a 50 quilômetros, segundo informações do próprio André Luiz, a 50 quilômetros de altura da cidade, em cima da cidade do Rio de Janeiro, né? Ou não exatamente, mas muito próximo da cidade do Rio. E lá é uma colônia de recuperação. Lá se trabalha, tem organização, existe toda uma cidade com ministérios, com torres, com templos religiosos, com oficinas de trabalho laboriosas. Se vive, se aprende e se serve muito. Se aprende os conceitos evangélicos de Jesus Cristo, porque essas colônias beneméritas, elas todas são dirigidas por entidades maiores que descem de planos superiores, que já será a terceira região de que falarei agora. Elas descem para orientar espíritos como nós, assim, que precisam de orientação, que ainda não tem bem firme a questão da bondade dentro de si, que ainda precisa de muita disciplina, de muita melhoria, para vencer as suas imperfeições. O terceiro, então, plano seria os planos espirituais superiores. Aí são espíritos que já não precisam mais reencarnar, não precisam mais vir na Terra para aprender, eles vêm para ensinar. São grandes líderes, né? Nós temos vários exemplos aqui, eu poderia citar depois mais para frente, espíritos que já habitaram a Terra, né? E trouxeram grandes ensinamentos para a gente. E por último, uma região que nós não temos qualquer conhecimento, não sabemos quase nada, que são os mundos sublimes ou divinos. Aí são entidades, espíritos extremamente evoluídos, que já do grau de Nosso Senhor Jesus Cristo para cima. Então são espíritos crísticos, espíritos sublimados, se chama serafim,
ou enfim, arcanjos celestiais. A gente usa esses nomes porque a gente não conhece. Então, aquilo que a gente não conhece, a gente vai botando o nome, né? Mas não define coisa alguma, né? Mas esses planos são planos já em que os espíritos recebem as ordens diretamente do Criador. Então, já foge da nossa concepção, né? É muito importante a gente saber que essas 4 zonas, elas não são limítrofes, quer dizer assim, elas não são exclusivas e não são fixas. Elas também estão em mudança. Os espíritos que lá habitam também vão mudando, vão progredindo à medida que o tempo passa e avança. Então nós podemos estar numa região inferior, mas podemos, daqui a alguns milhares e milhares de anos, estarmos numa região superior, né? O que conta? O tempo conta? Conta o tempo, mas mais do que o tempo é a nossa vontade e o uso do nosso livre-arbítrio. Porque Deus não quer nos aprisionar, Ele não quer nos forçar a ser do jeito que Ele quer. Ele nos dá a liberdade da nossa escolha. Aí, através da experiência, a gente vai se convencendo a si próprio de que o caminho da felicidade é aquele que Deus propôs mesmo. E aí a gente trilha esse caminho certo. Portanto, não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Esse também é um grande exemplo das muitas moradas da casa do Pai, além dos planetas habitáveis, que será tema, provavelmente em breve, do nosso programa. E nós vamos ficando por aqui, agradecemos o Renato pela excelente contribuição ao nosso programa Alvorada Cristã e nos vemos em breve. Um grande abraço e até lá!